Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aguar. E hoje o assunto vai ser sobre controle. Meu nome é Carolina Arce, terapeuta integrativa, e se você gosta dos conteúdos que eu trago aqui, já se inscreve no canal e fica aqui. Hoje eu vou trazer duas reflexões para vocês. Você sempre está no controle ou você sabe confiar no processo? Você foca no seu objetivo, soltando o processo. A física quântica nos fala que quanto mais a gente foca, mais a situação se expande. Mas isso pode ser também para a parte que não contribui para o nosso avanço. Quanto mais a gente foca na falta, mais ela se expande. Quanto mais a gente foca no medo, mais ele se expande. E por este motivo, o que precisamos fazer é colocarmos os nossos esforços fazendo 100% do que é necessário e também sabendo soltar, ou seja, aprender a confiar no processo. Porque se focarmos na intenção e não soltarmos com essa confiança, já estamos soltando a energia da dúvida. E quando duvidamos do processo, essa intenção ela já está contaminada com alguns medos. Então, para isso, a gente precisa administrar o caminhar desse processo. E isso tudo faz com que a gente consiga projetar as nossas intenções da melhor maneira possível. Primeiro, a gente precisa ter a confiança do que está por vir. Não adianta a gente sempre ter um determinado objetivo e achar que temos apenas um caminho, porque a gente precisa confiar que existem infinitas possibilidades, as conhecidas e as ocultas. Precisamos acreditar no oculto, em forças invisíveis, em planos que não estão sobre os nossos olhares. Precisa ter a nossa intenção clara, não projetando exatamente como deve ser o caminho, mas e sim o que queremos lá no final, se nenhum obstáculo existir. Entretanto, temos que saber contornar esses obstáculos que existem durante a jornada para chegarmos no nosso objetivo. Mas então, como saber? Controlar, não controlar. Se a gente foca demais, a gente acaba paralisando o processo, fazendo um ponto de ansiedade, fazendo com que você não deixe a situação fluir, você acaba deixando ela muito paralisada, porque você está colocando apenas um direcionamento com uma determinada intenção e que ela só daria certo se você realmente for apenas por uma alternativa de caminho. Será que isso mesmo é a verdade? Então, como que precisamos intencionar? Como confiar? Então, dos 3 passos que precisamos, o primeiro é ter aberturas a infinitas possibilidades. O segundo passo que a gente precisa ter é ter a nossa intenção clara. O que a gente quer, aonde a gente quer chegar, mas não determinar o caminho, apenas a intenção final. Colocar 100% dessa intenção e confiar no processo. Crer nesse processo de transformação, porque sim, existem forças invisíveis também atuando sobre as nossas intenções. O que precisamos fazer é trabalhar e intencionar, colocando 100% do nosso esforço num determinado objetivo. Fez todo aquele esforço, todo o conhecimento, colocou toda a habilidade que você tem, colocou toda a estratégia, colocou toda a ideia em prática, colocou, soltou. Não fica colocando energia, focando na falta ou na dúvida. Se você duvidar por um momento, você já está fazendo o caminho inverso do direcionamento e da intenção positiva para alcançar seu objetivo. Entendendo ainda que precisamos abrir a nossa mente para infinitas possibilidades. Às vezes a gente não enxerga todas as possibilidades. Por quê? Porque quando a gente está focado num determinado objetivo, por vezes a gente pode cegar os pontos que tem aí de ampliação de uma mesma situação. Muitas vezes a gente conversa com outras pessoas e faz essa troca, você mesmo consegue ter outros pontos de vista. Então é importante também amadurecer a ideia dentro de você, para que outras possibilidades, para que outros pontos de vista cheguem até você. E para isso você precisa estar aberto a esse processo, ampliar as infinitas possibilidades que estejam ao seu redor, parcerias, ideias construtivas, outras habilidades, pontos de vista que podem girar para um outro cenário, para que você chegue no mesmo objetivo. Então, não nos cegarmos para
somente uma forma, somente um método, somente um caminho de se chegar ao ponto final do seu objetivo. Precisa ampliar um pouco a nossa mente, ampliar um pouco a nossa imaginação e trabalharmos para co-criar as situações que a gente deseja. E muitas vezes a gente escuta, precisa escrever para concretizar e co-criar. Por que a gente precisa escrever com o máximo de detalhes possíveis? E ainda, eu sempre digo nos meus atendimentos, que o mais importante é a escrita com detalhamento como você pretende se sentir naquela determinada situação. E ainda descrever isso como se já estivesse acontecido, ou seja, você já escrever isso de uma forma que você esteja agradecendo. Em muitas conversas que eu já tive nos meus atendimentos, por vezes, quando a gente inicia um tratamento, e eu já citei isso aqui em outras vezes, o primeiro exercício é escrever a intenção, escrever o direcionamento que você quer. E muitas vezes, já nesse primeiro momento, a pessoa já tem dificuldade de colocar isso no papel. Por quê? Porque já existem travas, crenças limitantes que a gente tem dentro de nós, emoções que podem trazer aí gatilhos e algumas feridas que impulsionam a gente para mecanismos de autossabotagem internos, para não alcançarmos aquele determinado objetivo. Quem não abandona projetos e metas na metade do caminho? Qual é a importância de você ter a constância? A constância não é você fazer sempre do mesmo, mas e sim ter altos e baixos, porque os nossos movimentos de transformação, eles são cíclicos. Para chegarmos nos nossos objetivos, requer sim voltarmos ao ponto de partida, melhorarmos o que já tínhamos planejado inicialmente. A gente não vai estar sempre estável no mesmo patamar, principalmente porque a gente também tem a ciclicidade das nossas emoções. Toda vez que a gente está num processo de transformação interna, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, para que a gente chegue num determinado objetivo, seja ele na área financeira, na área familiar, na área de relacionamentos afetivos, na área profissional, qualquer área da sua vida. Como você leva uma área da vida, você leva todas as demais. Então, as mesmas emoções que pode estar impactando, que são travas no teu processo de transformação, elas vão impactar para todas as áreas da sua vida. Então, a partir do momento que você coloca no papel como que você quer descrever essa situação, muitas travas já estão sendo sanadas nesse momento, nesse primeiro passo. E a partir desse momento, a gente vai criar um processo que vai ser no passo a passo, para que cada vez mais você vá quebrando crenças internas, quebrando mecanismos de autossabotagem, olhando para algumas situações que você tem do teu dia a dia e tendo pequenos comportamentos e pequenas escolhas diferentes da que você tinha do habitual. E como saber que você não está apegado ao resultado e sempre comandando com controle em 100%, é saber que nem sempre vai sair como você determinou durante a jornada como um todo. Porque se você ficar focado somente nesse processo, isso vai gerar frustração, isso vai gerar quadros de ansiedade, você pode gerar uma decepção muito grande e vai se desmotivar para chegar no resultado final. Então, o que a gente precisa ter é certeza do resultado que a gente quer no final, entretanto, saber administrar os obstáculos que aparecem durante a nossa jornada, porque não vai ser um processo linear, ele vai ser um processo cíclico. E quem quer entrar nesse processo de transformação para conseguir mudar a sua vida e avançar e sair desse patamar de estagnação que talvez esteja incomodando você, que não aguenta mais ficar naquela situação que você está passando, né? De tempos em tempos acontece a mesma coisa na sua vida, que são os famosos padrões repetitivos. Entretanto, para a gente sair desse patamar de estagnação da nossa vida e olhar para outras ambiências que podem existir sim na nossa vida, saindo
para outros lugares, né, conhecendo outras pessoas, pensando de uma forma diferente, tendo outros pontos de vista. Então, como não se apegar ao controle é simplesmente sabendo que existem diversas formas de chegar ao mesmo objetivo. Como saber que você não está se apegando ao resultado é sabendo administrar tudo esse processo do caminho e tratando cada obstáculo que surge com resiliência, com paciência, com acolhimento, com aceitação, com maturidade de melhoria contínua do processo que você está aplicando, que por vezes é um processo individual, né, com você mesmo. Então, isso é o principal objetivo para a gente sair dessa situação de controle, quebrar essa ansiedade, quebrar quadros severos de frustração, porque isso pode ser mecanismo de autossabotagem, que sempre podem ser contínuos e repetitivos para você não conseguir o objetivo que você deseja. Quem quer ficar muito no controle acaba tendo sinais no seu corpo físico que podem afetar, inclusive, o aparelho digestivo, porque é onde a gente gera a nossa digestão das nossas emoções. Então, essa sensação de apego ao controle, de apego a resultados, de ter que fazer exatamente de um determinado jeito, a gente pode aí trazer sentimentos de baixa frequência que podem gerar aí, sim, né, comportamentos específicos do teu emocional, padrões de pensamentos que fazem você gerar essas mesmas emoções, e essas mesmas emoções, de maneira contínua, elas vão gerar quadros no seu corpo físico, que pode gerar aí dores, doenças e até cenários mais graves. Tudo que a gente não trata na raiz do problema pode sim afetar o nosso campo físico. Então, o principal ponto que eu deixo aqui é justamente saber não levar a situação tão a ferro e fogo, saber ser mais aberto, ter resiliência, ter paciência. Se você vai por um caminho muito apressado de querer ter seus resultados imediatos, você não andou pelo processo, você não caminhou e não vai aprender e sentir o que deveria ter sentido e aprendido para que você chegue lá, né, na reta final com todo o teu aprendizado que você deveria ter absorvido durante esse processo. Quem não sabe, eu faço jornadas terapêuticas com práticas energéticas que trabalham aí todos os campos, né? O físico, o mental, o emocional e o espiritual. Isso faz com que você harmonize a mente, o corpo e o espírito para que você tenha equilíbrio emocional, para que você tenha clareza mental e que você consiga levar o seu dia a dia com mais leveza, com mais paz interior, além de tudo, trazendo aí o autoconhecimento, porque cada vez que a gente se conhece e a gente se aprofunda no nosso interno, organizando todas as nossas emoções e todos os nossos pensamentos, faz com que a gente expanda a nossa consciência. Quanto mais conhecimento a gente traz para dentro de nós, mais crenças limitantes podemos estar quebrando, mais feridas emocionais podemos estar curando, mais uma camadinha da cebola, que eu gosto de fazer essa analogia aqui, somos como uma camada de cebola, né? Temos várias cascas aí que a cada fase e a cada processo, a cada jornada terapêutica que a gente vai trabalhando um determinado objetivo, você já vai quebrando muitas crenças e muitas emoções aí, se reconhecendo nesse processo e ressignificando isso para que você cure uma camada, né? Vai tirando outra camada, vai tirando outra camada. E qual que é o objetivo disso tudo? O teu autoconhecimento. E o que você faz com o teu autoconhecimento? Você se aproxima da tua essência. E o que é se aproximar da tua essência? É dos teus valores mais internos, mais autênticos que você tem. Porque muitas vezes a gente age por influência da nossa cultura, da onde a gente cresce,
das nossas raízes ancestrais, do nosso sistema familiar. Entretanto, somos uma pessoa também que temos valores específicos que são muito internos, né, da tua essência. Todos nós temos uma centelha divina, todos nós fazemos parte do todo. A evolução vem a partir da transformação, e a transformação vem a partir do autoconhecimento, de cada vez mais você se conhecer, se amar, né? Porque o auto-amor é a transformação necessária que a gente precisa, e é ela que vai transbordar as maiores mudanças que a gente deseja na nossa vida, para a gente alcançar as nossas metas. Qualquer objetivo que a gente tem para a gente alcançar na nossa vida é a partir do auto-amor, é a partir do amor ao próximo, não há outra forma. É o amor elevando a nossa frequência, para que a abundância se aproxime, para que o nosso magnetismo pessoal ele se eleve. Seja essa pessoa você também. E para isso a gente precisa estar nos curando, trazendo o amor próprio, trazendo autoestima, elevando e potencializando as nossas habilidades, o nosso poder pessoal. Então, tudo isso faz a gente se transformar cada vez mais, para que a gente saia do controle, deixe a vida fluir como deve ser, acreditando e crendo na força divina, né? No invisível, que é o que também nos dá força de seguir em frente, e a nossa fé, que seja como você crê, que seja na tua espiritualidade, em acreditar que existe uma força maior nos guiando, né? Então, para trazer um resumo da reflexão que eu quero deixar para vocês hoje, temos aí alguns passos para você sair do controle, para desapegar do resultado, não gerando frustração. Então, é você realmente ter abertura às infinitas possibilidades e realmente acreditar nos processos de transformação e levar isso como constância, sem punição, mas e sim com fluidez, com leveza, com resiliência, acreditando na mudança e no invisível, que é o segundo passo, crer, né, nas transformações, crer que algo invisível está também movimentando, né, que são energias, somos energias, então existe algo muito maior que está sendo movimentado aí, que a gente não consegue ver, não é materializado no olhar que a gente tem das coisas, mas muita coisa é movimentada, só que não está aos olhos visíveis, e sim a nível invisível, né, que é energético e espiritual. E o terceiro é ter a tua intenção, mas sem estar apegado ao resultado, aceitando esse processo de transformação, elevando tua autoestima, ao alto amor e sabendo tua intenção clara, e trazendo isso de maneira aberta às infinitas possibilidades, não levando, deixando esse caminho restrito para não te trazer, né, frustração, não te trazer ansiedade, em sabendo aí que as transformações, elas são cíclicas e a vida sempre leva a uma situação de caos para a gente sair do estável, porque o confortável não te transforma. E a nossa missão aqui é nos transformarmos para chegarmos mais perto da nossa essência, da nossa verdade e da nossa conexão com o divino como um todo. E é isso que eu tinha para vocês. Então, como de costume, deixo aqui o oráculo. Hoje eu trago o oráculo da Mãe Terra aqui, então eu vou tirar duas cartinhas. Uma é de reflexão sobre esse assunto, para fecharmos aqui esse vídeo, e a segunda é um conselho, a carta dos campos. Então, eu vou mostrar aqui a carta dos campos, que ela diz assim: honre a energia da abertura. Torne a sua vida um campo amplo e receptivo ao seu crescimento, sem limitações e sem barreiras. Esteja receptivo às novas ideias, conexões, sentimentos e experiências, que foi muito do que eu coloquei aqui hoje. Para a gente alcançar os nossos objetivos, a gente não pode estar restrito ao caminho. O caminho a gente precisa deixar aberto, porque existem as infinitas possibilidades. Para que essa energia dessa abertura faça conexão com essas possibilidades que estão ao nosso redor e que às vezes a gente não enxerga pelo nosso ponto de vista. Por isso precisamos ampliar muito mais
o nosso terceiro olho aqui para nos dar clareza de perceber toda essas infinitas possibilidades. Como conselho, tem a carta aqui do reino elemental. E eu gosto muito dessa carta porque ela traz aqui justamente os 4 elementos. Então, existe terra em nossos ossos, água em seu sangue, ar em sua respiração e fogo em seu espírito. Você é o verdadeiro altar da natureza, sendo capaz de materializar seus sonhos e criar a realidade que busca. A gente tem tudo dentro de nós, não precisamos buscar nada fora, principalmente quando estamos perdidos em muitas situações, sem saber muito para onde ir, qual é o caminho correto. O que você precisa fazer? Silenciar, né, a mente. Então, se colocar em exercícios de respiração para que conseguir relaxar teu corpo, reconectar o teu interno, né, esvaziar um pouco a mente, porque eu sempre falo, copo cheio não entra mais nada. Então, sempre quando a gente quer receber respostas do universo, a gente precisa também esvaziar um pouco para conseguir absorver o que está vindo dessa energia para nós. E um ponto que eu gosto de deixar aqui também é que muitas vezes a gente passa desapercebido em jogar perguntas para o universo. O nosso sistema nervoso, ele trabalha muito com questionamentos. E se você joga uma pergunta que você quer saber, porque você não está entendendo determinado movimento que está acontecendo na tua vida, e você, às vezes, determinado movimento faz com que você se entristeça, se frustre no caminho da sua meta, deixando a constância de lado, sabendo sempre que esses processos eles são cíclicos e a gente tem ali as nossas provinhas diárias que vão gerar mecanismo de autossabotagem. Ah, você quer isso mesmo? Então vamos ver se você quer isso mesmo. Então a gente tem os nossos movimentos de altos e baixos. Por quê? Porque a nossa frequência que está testando ali aonde a gente quer chegar. Então a gente está vibrando numa determinada frequência. A gente passa a vibrar em outra determinada frequência quando a gente quer atingir uma determinada meta. Para isso, a gente tem que colocar poder pessoal, autoestima, amor próprio, resiliência, paciência, transformação. Então, a gente vai subindo o degrau. A partir do momento que a gente está vibrando aonde a gente quer chegar especificamente para que essa oportunidade realmente comece a vibrar e ressoar no nosso campo, conforme essa frequência, se a gente deixar a peteca cair, porque a gente não está vibrando completamente nesse campo ainda, ele precisa ser sustentável a partir dos seus novos pensamentos que você vai ter que criar, porque os pensamentos criam as emoções criam, né, os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Então, a partir dos nossos novos pensamentos, ele vai criar um novo padrão de vibração, até que você se sustente nesse novo padrão de vibração que você quer chegar. E a gente é cíclico, tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente não acorda, e a gente vai dar uma baixada em determinado momento. E essa baixada tem que ser rápida, porque você precisa ter consciência dos seus sentimentos para que você volte a vibrar onde você estava. Então, sempre vai ter esses mecanismos de autossabotagem que vai dar aquela caída, vai te testar, né? Se você chegou naquele lugar, você consegue sair desse lugar, porque o autoconhecimento não é você ficar sempre feliz. O autoconhecimento é você saber onde você está, é você perceber que você está nesse lugar, reconhecer, sentir, acolher e saber sair dele o mais rápido possível, para você elevar tua frequência novamente, o amor como frequência mais elevada, para que a gente consiga, né, conquistar os nossos objetivos. Então, a gente tem sim tudo dentro de nós. Quando você se sente na dúvida de qualquer situação negativa que aconteça na tua vida, se pergunte o que aquela situação está querendo te ensinar, porque isso você está jogando perguntas para o teu sistema nervoso, né? E ele vai ter que te trazer respostas, né? Você cria um mecanismo dele buscar resposta o tempo todo até que você consiga ter essa resposta e entender, ter um insight, ter, né, um entendimento, uma nova compreensão sobre aquela situação. Isso vai vir. Seja aberto para isso. Enxergue as lições que as situações te trazem ou que, né, um desvio de caminho possa vir a te trazer, para que você consiga dentro disso, ter uma nova forma e ter as respostas que você precisa. Por hoje é só, então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e
Vem, aguarde. Até mais.